Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos aprender que Deus, ele não odeia ninguém sem motivo. E que muito menos odiou pessoas quando elas eram antes de nascer, quando elas eram feto ou quando elas ainda nem existiam, ou seja, antes da fundação do mundo. Deus é justo. É impossível Deus ter odiado alguém antes mesmo dessa pessoa ter nascido. Eu sei que você deve ter se lembrado de Romanos capítulo 9, aonde o apóstolo Paulo fala que Jacó e Esaú não eram ainda nascidos, nem tinha feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição fosse firme por aquele que chama, e não por obras, referentes a obras da lei. Eu já expliquei isso no canal, em várias lives, eu só estou recapitulando o assunto do tema para vocês entenderem o vídeo. E logo em seguida, o apóstolo Paulo citou dois textos referentes a esse assunto, a Edom. Um está em Gênesis e o outro está lá em Malaquias. É uma distância muito grande de tempo de um texto para o outro, mas o apóstolo Paulo citou junto. E pelo fato dele ter citado junto, e muitas pessoas não entenderem os profetas e as referências, acham que o apóstolo Paulo estava falando que Deus odiou Esaú antes dele ter nascido. Não, claro que não. Óbvio é que eles não tinham feito nem o bem e nem o mal para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não segundo as obras, que você vai ver no desenrolar do assunto que Paulo fala de obras da lei. Mas o propósito ficaria firme pela eleição, ou seja, pelo aquele que chama. E o chamado Deus já chamou em Abraão os gentios, os povos. Dando a entender, ali dando início ao assunto, que Deus já havia elegido os gentios em Abraão. Ou seja, na verdade, antes da fundação do mundo, mas ele revelou o seu chamado em Abraão, que foi antes da lei. Juntando Romanos 9 com Gálatas, que você deve fazer isso, já que o assunto é o mesmo, você vai ver que o apóstolo Paulo trata dos mesmos assuntos, dos mesmos personagens, e fala lá em Gálatas 3, principalmente no 4, que a lei que veio 430 anos depois da promessa, não pode invalidar a promessa. E os judeus estavam com ciúme, porque o apóstolo Paulo estava sendo muito conhecido em todo o mundo, por causa da pregação do evangelho, e os gentios estavam aceitando muito mais do que os judeus. Então, tinha um ciúme muito grande nos judeus, ira, por causa do endurecimento de coração, e isso eram profecias que Deus já havia falado e Paulo se propõe a explicar dentro de Romanos 9, 10 e 11. Perfeito? Então, eu separei alguns textos para nós meditarmos e vocês entenderem que Deus jamais pode odiar alguém antes dele ter nascido. E quando o apóstolo Paulo cita Jacó e Esaú, que são exemplos antes da lei, ele pegou o melhor exemplo que tinha, já que o propósito do apóstolo Paulo na carta toda é provar que a justificação não é por obras da lei, e sim pela fé, pelo sangue, pelo Espírito. Como eu já falei nos vídeos, né? Então ele pega dois homens que foram exemplos antes da lei, para mostrar que não foi por obras. De Jacó haveria de vir Israel, Israel receberia todas as obras da lei, e essas obras da lei que Deus deu para Israel, elas seriam santas, não seriam aquelas que trariam a justificação, limpeza de consciência, mas serviriam de condutor até Cristo. Então, quando vem Cristo, aquele texto que Deus falou já perde a validade. Qual texto que é? É o texto que Paulo vai mencionar em Romanos 10 e também em Gálatas. Aqueles que fizer essas coisas, por elas viverá. Fizer obras, essas coisas, as da lei. O primeiro a falar de obras da lei foi Deus, e Deus já falou que o povo teria vida se praticasse a lei. É claro que essa frase solta, ela seria um argumento muito forte para os judeus, porque com certeza os judeus usavam isso contra Paulo. Por isso que o apóstolo Paulo pegou essa frase, que está na lei, aparece nos profetas, e contextualizou ela no Novo Testamento, nas duas principais cartas que falam de justificação, em Romanos e Gálatas. Aqueles que fizeram essas coisas por elas viverá, era verdadeiro, até vir Cristo. Porque Deus não falou só isso no livro da lei. Deus falou muitas coisas e ainda amplificou as profecias pelos profetas.
os judeus que não estavam entendendo. E o apóstolo Paulo entendeu e estava explicando que não era injusto da parte de Deus querer salvar também os gentios. Pode ver que dentro de Romanos 9, quando ele fala de justo ou injusto, de vasos de ira e de vasos de glória, ele mesmo conclui o assunto que ele está falando em Romanos 9 e fala que Deus chamou pessoas não somente dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E cita o profeta Oséias, mostrando que o objetivo de todo aquele discurso dele era defender o evangelho e explicar que as obras da lei não justificavam mais, porque veio Cristo, e que era justo Deus pôr a salvação para todas as nações. E que havia um endurecimento no povo de Israel por causa da soberba deles. É que o apóstolo Paulo cita textos lá e as pessoas não vão verificar. Então esse é o tema do estudo. Eu separei aqui para vocês textos que eu vou sublinhar e nós vamos ler, tá bom? Queria que vocês prestassem atenção. O primeiro texto, o estudo vai ser sobre isso que vocês estão vendo aqui na tela. Me odiaram sem causa. São textos que se encontram na palavra e Deus está falando que é sem causa, que as pessoas odeiam a ele. Se ele odiou essas pessoas, os réprobos, os reprovados, antes da fundação do mundo, então é com causa, sim, que os homens odeiam a Deus. Os homens odeiam a Deus porque Deus os odiou primeiro. Mas Deus testemunha que foi sem causa e que ele amou a todos. Por falar em amar, vocês sabem que a seita calvinista torce o texto de João 3,16, falando que os todos ali, que Deus amou, o mundo todo é o mundo dos eleitos. Embora não esteja escrito em nenhum texto onde o apóstolo Paulo fala todos os pecadores, todos... Romanos 5, por exemplo, Jesus se entregou pela iniquidade de todos, para trazer justificação a todos os que aceitam, é claro. Todos eles transformam em eleitos, embora não esteja escrito em nenhum texto. Veja que os apóstolos não combinaram isso. Vamos falar todos e deixa eles entenderem que os todos a gente quer dizer eleito. Por que os apóstolos não falam todos os eleitos? Se Deus amou o mundo de tal maneira, ele amou o mundo todo mesmo. E para provar isso, a gente começa já com Israel. Deus amou Israel. Está escrito no livro da lei 2 ou 3 vezes, mas aqueles que Deus amou, eles se perderam no deserto, morreram. Aliás, com vários castigos de Deus. Deus amou. Ou seja, é mentira dizer que Deus só ama aquele que ele pretende salvar. Ele amou a todos. Em Oséias, Deus está falando que, embora os filhos de Israel estavam ali com prostitutas, adorando ídolos e etc., Deus os amou. Logo no capítulo 1 de Oséias. E ainda aparece em outros profetas. O amor de Deus por Israel, não somente por aqueles que haveriam de ser eleitos, mas por aqueles que Deus teve que castigar por causa da rebeldia, por aqueles que não foram salvos. Isso prova que a interpretação calvinista em João 3,16 é mentira. Vamos ler esse texto aqui primeiro, Ezequiel 14, do 12 ao 23. Vamos ver o que o profeta está falando nesse texto. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão. E enviarei contra ela a fome e eliminarei dela os homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, olha aqui, presta atenção nessa palavra, nós estamos falando do tempo da antiga aliança. Antiga aliança. Então Deus fala de justiça. Salvariam. Pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. E esse salvaria é de salvar para permanecer vivo mesmo. Continua lendo aqui no verso 15. Se eu fizer passar pela terra bestas feras e elas a assolarem, que fique assolada e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem os seus filhos, continuando por aqui, nem as suas filhas, só eles seriam salvos, a terra seria assolada. Ou se eu fizer vir a espada sobre essa terra e disser, espada, passa pela terra,
e eu eliminar dela os homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem os seus filhos, nem as suas filhas. Só eles se salvariam. E lembra? Era pela justiça deles. Justiça. Aí você pergunta, qual justiça? Você pode entender a mesma justiça de sempre, a da fé. Sabe por quê? Porque até na antiga aliança, todos teriam que ser justificados pela fé. Só que você não pode cometer o erro de achar que as obras da lei não tinham validade alguma. Porque Deus disse, aqueles que fizerem essas coisas, por elas viverá. Isso é uma promessa. Porém, é uma promessa condicionada a uma prática de uma lei, que eram obras da lei. Que fé que seria essa se você dissesse, eu tenho fé no Deus de Israel, e não pratica nada do que ele disse? Logo, a sua fé está relacionada com a obediência. E isso também se sucede no Novo Testamento. Só que no Novo Testamento as coisas alteram um pouco porque há mudança de lei. Compreendeu? Então continua lendo. Ou se eu enviar a peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para eliminar dela os homens e animais, aqui verso 20, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha, pela sua justiça, de novo, destaca aqui, ó, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Então, o que nós aprendemos aqui? Que Deus está falando de justiça, de lei, que são obras, né? Obras da lei. É um texto importante para a gente entender. Agora vamos para o segundo. Lamentações 3, dos 52 ao 56. Diz assim, caçaram-me como se eu fosse ave, os que sem motivo são meus inimigos. É um texto importante, porque quem está falando isso daqui é um salmista, mas inspirado pelo Espírito de Cristo. Vocês vão ver que é o Espírito de Cristo que está falando essa frase, que vira uma profecia. E continua. Para me destruírem, lançaram-me na cova e atiraram-me pedras sobre mim. Águas correram sobre a minha cabeça. Então disse eu, estou perdido. É claro, irmãos, que é Jeremias que está falando isso. E foi um evento que realmente ocorreu com ele. Ele foi atirado no poço. Lançaram-me na cova. Isso ocorreu com Jeremias. Só que Jeremias é mais uma das tipologias do Senhor Jesus no Novo Testamento. Muitas palavras que Jeremias falou, as mesmas frases, não são somente palavras, frases também, Jesus repetiu no Novo Testamento. É só você ler o profeta Jeremias que você vai identificar várias. E verso 55 diz, da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz. Não esconda o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. Então aqui, Lamentações, nós temos um testemunho do Senhor Jesus, que ele fala que odiaram a eles sem motivo. E essa questão de sem motivo vai aparecer em João 15, do 21 ao 25, que é texto importante também para a gente compreender. Verso 21. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conheceram aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, que eram as curas, quais nenhum outro fez, de novo, pecado não teriam. Mas agora, não somente eles têm visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Aí você pode dizer, claro, eles não eram eleitos, odiaram porque eles já eram odiados antes da fundação do mundo. Deus os odiou. Então, essa é a causa. Mas Jesus testemunha aqui no verso 25. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Olha, Jesus fala que é na lei, né? Já vamos aprender uma outra coisa aqui. Você vai ver que essa lei não está falando especificamente da Torá, mas dos profetas. E o que estava escrito na lei? Odiaram-me sem motivo, sem razão. Aí, quando você clica nessa referência aqui,
você vai ter. Olha aqui, Salmo 35, do 19 ao 64. Esse é um dos textos. Eu peguei outro, na verdade. Eu peguei o de Lamentações, lembra? Então a gente aprende que muitas coisas que Jesus fala, vossa lei, ele não se refere só à Torá. Ele se refere também à Torá dos profetas. Porque os profetas é uma Torá também. É uma instrução. Tem a Torá de Moisés, que é a que Deus deu para Moisés dar para o povo, e tem a Torá dos profetas. O Novo Testamento é uma Torá, é uma lei, é uma instrução. Entendeu? Todas elas trabalham junto, dando testemunhos a respeito do Senhor. E Jesus fala que odiaram a ele sem causa. Agora, aqui em Romanos 13, versos 3 e 4, também tem um texto interessante e nós temos que ir lá conferir. Romanos 13, verso 3 e 4. Prestem atenção. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Olha aí. Bem, fazer o bem, fazer o mal. Como que Deus não está olhando quem faz o bem ou quem faz o mal? O apóstolo Paulo mesmo fala em Romanos 2, que os que fizerem o bem, forem perseverantes em fazerem o bem, terão vida eterna. E ele fala ainda que é pelas obras. Ele fala, não é um texto interpretativo, está escrito. E os que fizerem o mal terão vergonha. E por que ele falou que Jacó e Esaú não tinham feito nem o bem e nem o mal para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme? Porque Deus não precisa esperar pessoas nascerem para ele saber se vai praticar o bem ou se vai praticar o mal. Deus já sabe. É óbvio, né? Mas por que o apóstolo Paulo fala então? Não é para dizer que Deus não está olhando quem faz o bem e quem faz o mal, ou que programa um para fazer o bem e o outro para fazer o mal. Óbvio que não. Ele está falando isso referente ao que iria se desdobrar através desses dois homens. Porque eram tipos de pessoas. São tipos. Abraão, suas mulheres, seus filhos, são tipos, tipologias. Esaú representa aquele que vende o direito de primogenitura por causa de comida. Representa não somente a nação de Edom, os edomitas, os ismaelitas. Representa o mundo. E Israel representa aquele que luta para conseguir a bênção, que realmente quer abençoar as famílias da terra. Mesmo ele não tendo o direito de primogenitura, ele recebe. Por isso que o apóstolo Paulo está usando eles dois, não somente em Romanos 9, mas também em Gálatas. Só que em Gálatas, né, ele faz algumas pequenas alterações. Em Gálatas ele está focando mais em Isaac e Ismael. Em Romanos ele está focando mais em Jacó e Esaú. Mas é tudo a mesma turma, não é? São tipos que Deus deixou pra gente. E aí Deus tem as autoridades que castigam as pessoas quando elas praticam o mal. E se elas praticarem o bem, não tem o que temer. Assim vai ser no próprio tribunal de Cristo. Não é somente nas autoridades terrestres e no tribunal humano. Também vai ser no tribunal de Cristo. Deus disse que vai dar a cada um segundo as suas obras. Ele não disse que vai dar a cada um segundo a eleição. É segundo as suas obras. Quando o apóstolo Paulo fala de eleição lá em Romanos 9, os calvinistas param a frase em um determinado ponto. Mas Paulo fala, eles dois não tinham nascido, nem feito nem o bem nem o mal, referente às obras da lei, que não justifica. Mesmo que Deus fosse dar as obras da lei, e as obras da lei são coisas boas. Quem faz, faz o bem. E quem rejeita, faz o mal. É isso que Paulo está falando, tem em mente ali. O assunto se desdobra no final de Romanos 9 e continua em Romanos 10, falando que eles tropeçaram nas obras da lei. Entendeu? Então, eles não tinham feito nem o bem nem o mal para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. A frase não acabou aí. Não por obras, mas por aquele que chama, chamado em Abraão. E Paulo completa essa frase lá no final de Romanos 9, quando ele fala, o que diremos, pois? Vamos concluir o quê? Ele faz isso umas 3 vezes só em Romanos 9. Que Deus chamou pessoas não somente dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Tá vendo? Um texto aqui em Romanos, assim, Romanos 13,
Não está desconectado de Romanos 2, do primeiro bloco da carta. Capítulos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E nem dos capítulos 9, 10 e 11. Continua o tema. Não tão aprofundadamente como em Romanos 9, 10 e 11, mas Paulo continua o tema. Até o assunto da circuncisão, que Paulo começou a falar lá em Romanos 2, aparece lá no final da carta, em Romanos 15. Então Paulo fala isso aqui, né? Eu parei aqui nessa parte do bem e do mal. Vamos continuar aqui. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. E isso daqui vai se repetir lá no tribunal de Cristo. Entretanto, se fizeres o mal, que prática do mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar e o que pratica o mal. Veja que Deus levantou a espada de Nabucodonosor contra o próprio povo dele. Nabucodonosor virou ministro de Deus. Deus chama ele de servo. Castigou todos os reinos da terra e castigou o seu próprio reino por causa da desobediência e idolatria deles. E não foi sem motivo. Senão seria uma injustiça da parte de Deus ter predestinado eles para não obedecerem. Eles não poderiam obedecer porque Deus não quis, e depois Deus levantar a espada contra eles para castigar eles por algo que eles eram impedidos de fazer. Deus impediu eles de fazerem o bem. Seria injustiça. E esse texto aqui parece que não, mas explica tudo isso que eu estou falando. Explica os impérios. Deus levantando um império contra o outro e colocando vários impérios contra Israel, levanta a espada para castigar eles. Não é sem motivo. Compreenderam? Então tá, vamos voltar para outro texto. Agora aqui, Provérbios 26, 2, diz assim: como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Já está de verde aqui para vocês. A maldição sem causa não se cumpre. A gente pode ler aqui também Provérbios 24. Provérbios 24, do 23 ao 28. Prestem atenção aqui, verso 23. São também estes provérbios dos sábios. Parcialidade no julgar não é bom. Tá vendo? Não pode ser parcial, porque Deus não faz acepção de pessoas. O que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito e detestado pelas nações, mas o que o repreenderes se acharão bem, e sobre eles virão grandes bênçãos. Vamos direto para o verso 28, para dar uma resumida. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, nem enganes com os teus lábios. Você não dá nada para esse texto aqui, né? Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo. O calvinista ia falar, o que tem a ver esse texto com o que eu acredito? Testemunha sem causa. A igreja, ela vai ter que julgar o mundo. Imagine você agora testemunhar, porque Deus vai colocar pessoas. Vamos ver, supor que o calvinismo estivesse certo. E o calvinismo tem que pregar o evangelho, né? Para todos. Eles não sabem quem são os eleitos, tem que pregar para todos. Acontece que eles não pregam a verdade. Eles falam, Deus te amou. Deus quer salvar a sua vida. Fala pro filho, né? Fala pra família, fala tudo bonito. Mas na verdade não é assim que eles acreditam. Eles deveriam pregar. Tem uma salvação proposta para Deus, mas só para os eleitos. Eu não sei se você é eleito. Se você for, é bênção. Você quer aceitar esse evangelho? Pode ser que Deus tenha te amado. Mas pode ser também que ele não te amou. Aí você não vai ouvir. E tem mais, você pode até ouvir por um grande tempo. Mas depois, se Deus realmente não te amou, você vai cair, você vai se desviar, não porque você um dia foi salvo. Na verdade, você nunca foi salvo. Você vai passar só por um... Isso é um mistério. Nós não entendemos isso, são pessoas que passam por... A gente chama isso de graça evanescente. Eles não pregam essa verdade, porque quem é que vai querer aceitar um lixo desse? Quem é que vai querer servir um Deus desse? Né? Esquizofrênico. Então eles pregam uma mentira quando eles vão evangelizar. Aliás, é muito difícil o calvinismo evangelizar. As pessoas
se convertem fora do calvinismo e depois elas se pervertem dentro do calvinismo. E aqui está falando para você não ser testemunha sem causa contra o seu próximo. Deus um dia, supondo que o calvinismo estivesse certo, Deus um dia vai colocar você para testemunhar contra aquela pessoa. Você não quis ouvir, lembra que eu falei de Jesus para você? Você não quis ouvir. A pessoa pode ter uma defesa num tribunal? Claro que pode. Ela mesma pode se defender. Ela pode dizer, mas como eu iria ouvir se o Senhor fez com que eu não ouvisse? Eu fui odiado antes da fundação do mundo. Para que pregou para mim? Cala a boca. Quem és tu? É isso que Deus vai falar. Ou seja, tirania. Tirania celestial num tribunal de injustiça. Você vai estar sendo uma falsa testemunha contra o seu próximo. E ainda uma falsa testemunha testemunhando a favor de um Deus hipócrita. Porque Deus mandou você amar o seu próximo, ou seja, amar a todos. Tem que amar a todos, não é? Só que ele mesmo não amou. Então ele vai colocar você como testemunha, falsa testemunha, contra a pessoa que ele mesmo odiou. Isso se ele não fizer isso com você mesmo. Porque sempre a gente acha que essas maldições calvinistas vão cair sobre os outros, né? Esse determinismo horroroso. Nunca as pessoas imaginam que pode acontecer sobre elas mesmas. E, compreendeu? Um Provérbios poderosíssimo se você parar para meditar nele. Porque Deus vai pôr você como verdadeira testemunha. Para testemunhar a respeito de quem não quis ouvir a palavra. Em justiça e em verdade. Entendeu? Não tem nada de mistério. Não tem nada disso. Agora vamos pegar o próximo texto. Salmo 69, versos 4 e 9. São mais os cabelos da minha cabeça os que sem razão me odeiam. Sem razão me odeiam. De novo apareceu o texto aqui, né? São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso, tenho de restituir o que não furtei. Isso daqui é o Senhor Jesus falando. Nós identificamos isso quando você lê o verso 9. Na verdade, o salmo todo, né? O verso 9 é só para provar. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajavam caem sobre mim. Que esse texto aqui é o texto do Senhor Jesus. Ele mesmo fala isso. Aí depois, se você quiser, ler um resumo do 21 ao 25 e depois o verso 28. É um testemunho sobre Jesus. Ele continua falando coisas a respeito que ele foi odiado sem causa, sem razão. E depois tem essa parte aqui, aonde eu frisei duas palavras. A palavra mistério e segredo. Porque dentro da mensagem calvinista, embora, não sei se você conhece ou não, eles, quando o negócio fica feio, eles falam que é mistério. Ninguém entende. Mais ou menos assim, eu não entendo porque Deus me amou antes da fundação do mundo e Deus odiou. Vocês não. Todo mundo aqui foi amado. Vocês, seus filhos. Mas Deus odiou pessoas lá para fora, outras denominações, outras igrejas. Odiou antes da fundação do mundo. Não sabemos o porquê. É claro que eles não falam isso, mas eles também não falam a verdade. Eles não falam que pessoas ali, entre eles, podem ser os odiados, os réprobos. Eles não falam. Por que eles não falam? Porque eles têm medo. Isso é covardia, é medo, é hipocrisia. Por que eles não falam isso? Para sua própria família. Se em todas as igrejas, religiões, denominações, tem pessoas que Deus amou, mas também tem pessoas que, aspas, Deus odiou antes da fundação do mundo, assim é dentro de qualquer igreja presbiteriana também. Só que eles omitem isso. Eles deixam sempre a entender que os amados ali são eles que estão ouvindo a palavra. Como eu já falei em vários vídeos, né? Acho que você está até enjoado de ouvir isso. Então, quando a justiça, o amor genuíno cai sobre eles, é graça, misericórdia, é bondoso. Mas quando a condenação é para o próximo, justiça. Justiça por quê? Quando é para o próximo é justiça.
e para si mesmo é glória? E se Deus inverter, também vai ser justiça? Você vai achar justo? Claro que não, né? Então, aí tem textos aqui que são textos interessantes, aonde você vai ler em casa. Amós 3, verso 8, você vai ver que Deus revela os seus segredos aos seus servos. Ele não faz nada sem antes revelar. Ou seja, não tem mistério. Isso daí é o campo, é um labirinto, é uma arapuca. Aí todo mundo não sabe explicar, se acham os amados, se acham os eleitos. E como é que se explica isso na justiça? Não sei, olha lá, Romanos 9. Nem Paulo sabia. Uma sucessão de distorções de textos e de todo o evangelho de Cristo. Aí tem também Salmo 25, 14. Leia também Romanos 11, do 25 ao 32. E depois Romanos 16, do 25 ao 27. Está tudo relacionado aqui nesse texto. O apóstolo Paulo, ele vai falar do mistério de Deus. E ele vai falar que esse mistério se revelou pela palavra dos profetas. É o mistério do evangelho. Evangelho. Pode ler. Eu não vou ler aqui, senão o estudo vai ficar muito grande. E tem um texto interessante aqui, que se encontra em Jó 2, do 1 ao 10. E esse aqui, nós vamos ler para terminar esse estudo. Presta atenção nessa leitura. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles a apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: "De onde vens?" Respondeu Satanás ao Senhor e disse: "De rodear a terra e passear por ela." Perguntou o Senhor a Satanás: "Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal." Aqui já é a segunda vez, ou a terceira, que Deus vai falar isso para Satanás. Isso irrita o diabo. E olha aqui o que Deus falou. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele, para o consumir, olha aí, sem causa. Tá vendo que quer matar as pessoas sem causa? Não é Deus, é o diabo. O diabo é o único que quer matar sem causa. Porque dentro da linha calvinista, eles, se fossem sinceros, teriam que admitir que a causa de pessoas irem parar no lago de fogo é porque simplesmente Deus odiou antes da fundação do mundo. Então tem causa. Mas dentro do Evangelho de Cristo, as pessoas vão parar lá no lago de fogo não porque Deus as odiou. Elas vão parar no lago de fogo porque elas odiaram a Deus sem causa. Porque elas têm o seu livre-arbítrio, o seu poder de escolha. Esse é o testemunho. E aqui você está vendo que Satanás, sem causa, quer matar pessoas justas. Vamos pegar aqui, vamos continuar no verso 4. Então Satanás respondeu ao Senhor: "Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face." Diz o Senhor a Satanás: "Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida." Tá vendo? Uma ordem que Deus deu a Satanás. E aí vocês vão ver que Jó não blasfema contra Deus. Agora eu pergunto para você. Presta atenção nisso. É o argumento de Jó. Jó poderia blasfemar contra Deus? Teria essa possibilidade? Claro que teria. Deus sabia que ele não iria blasfemar, senão Deus não iria usar Jó para provocar o diabo dessa maneira. Deus sabia. E essa proposta, porque foi Deus que primeiramente lançou essa proposta, não foi o diabo, foi Deus que lançou isso. E se o diabo soubesse que Jó não teria como blasfemar, o diabo não aceitaria essa proposta. Ele não queria ser envergonhado. Pelo contrário, como ele tem livre acesso de acusar as pessoas e de falar coisas diante de Deus, ele iria falar para envergonhar Deus, sem dúvida. Por que você está fazendo essa proposta para mim? Se você elegeu ele, se não tem como ele blasfemar, você está me achando um cara de idiota? Claro que o diabo ia falar isso para Deus.
Talvez não iria usar essa palavra, mas iria falar: como assim? Se o diabo sabe que Jó tem livre-arbítrio, então faz sentido o diabo aceitar a proposta. Senão não faz o menor sentido o diabo aceitar essa proposta. Estaria chamando o diabo de retardado. Compreenderam? Então Jó sabia, o diabo sabia que Jó tinha livre-arbítrio e que poderia blasfemar contra Deus. E para finalizar, vamos responder aqui essas 3 perguntas. Satanás sabia que Jó tinha livre-arbítrio? Sim. Haveria possibilidade de Jó blasfemar? Sim. Deus sabia se Jó iria ou não blasfemar? Sim. Sim, sim, sim. Se não faria o menor sentido Satanás ter aceitado a proposta. Compreendeu? Mesmo que Satanás sabia que Deus já sabia das coisas, Satanás ele não iria resistir isso, porque tem muitos eventos que Deus já sabia e mesmo assim acontece de Satanás conseguir enganar. Ele enganou os anjos e Deus já sabia. Então Satanás tinha experiências o suficiente para aceitar o desafio. Então é isso, irmãos. Espero que vocês tenham entendido o propósito do estudo, que foi mostrar para vocês que Deus não odeia pessoas no ventre, não odeia pessoas antes da fundação do mundo, não faz pessoas odiarem a Ele. Ele não escolhe pessoas para serem vasos de ira, no sentido dele escolher uma pessoa que poderia ser boa e ele dizer assim: eu quero que essa pessoa provoque a ira em mim. E quando ela provocar a ira em mim, eu meto a espada nela. Foi isso que ele teria feito com o seu próprio povo, se a linha calvinista estivesse correta. Então Deus é justo. O único ser que quer matar a pessoa sem causa é o diabo, como nós vimos em Jó, tá bom? E tem uma playlist no canal sobre essa mensagem calvinista, e eu não procuro apenas combater o calvinismo. Eu aproveito as oportunidades para ensinar corretamente a salvação, a justificação, vida eterna, os nossos deveres, a justiça de Deus, milênio, tribunal de Cristo, as 2 casas de Israel, as 7 festas. Eu aproveito a oportunidade para ensinar tudo o que é bom. Mas tudo o que é bom tem que reprovar tudo o que é mal. Quando a luz brilha, todas as coisas são expostas e reprovadas pela luz, não é? Porque quando a luz nasce, as trevas dissipam. E quando as trevas dissipam, tudo aparece. E quando as coisas más aparecem, a luz que reprova elas. É um texto que se encontra em Efésios 5. Tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E queria que vocês compartilhassem esse vídeo, desse o like, se inscrevesse no canal, compartilhasse o vídeo e assistisse a playlist, que eu vou deixar para vocês no meu comentário fixo. Tá bom? Fiquem na paz. Deus abençoe.